Olá, mais uma vez, queridos estudantes. Que bom que nós estamos aqui em mais uma aula, agora, né, na disciplina de desenvolvimento front-end. É um prazer estar aqui com vocês, conversando novamente. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, depois de todo esse conteúdo que vocês já acessaram, sobre a criação de um formulário. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui na prática, eu vou mostrar na minha tela, como que a gente faz para criar um formulário básico. E aí eu vou criar demonstrando em cima daquele documento que eu já coloquei para vocês disponível no Moodle, onde ele mostra quais são alguns principais elementos, alguns principais atributos que nós podemos utilizar para a criação de formulários, tá bom? Então, vou passar por aquele exemplo demonstrando para vocês verem na tela, e eu recomendo que todo mundo digite e refaça aquele código, inclusive sendo criativo, pensando na forma que a gente pode criar, e vocês podem criar coisas próprias para vocês, né, personalizações, e criar do jeito que vocês estiverem, né, se sentindo livres e criativos para fazerem. E eu vou mostrar para vocês aquele exemplo, então, nesse contexto. Vou estar compartilhando a minha tela, tá? Para que vocês possam estar agora, neste momento, acompanhando. Eu vou fazer hoje, vocês já agora estão vendo, né? Vou fazer para vocês hoje no Atom, tá bom? Vou fazer em outro local para vocês verem, né? Eu já coloquei aqui mais ou menos aquela primeira parte do código que a gente tem que ter, da estrutura, né? A primeira linha, né? O doctype HTML, que não pode faltar. Depois a gente vem as tags HTML, read e body. Perfeito? Então, o id, a gente define essa parte de configuração da página, já passei até o char7, o TF8, coloquei o título aqui da página, e aqui no body eu vou colocar a parte do form. Então, vocês devem ter visto lá no slide que eu coloquei essa hashtag aqui, que nesse caso ela vai retornar para a minha própria página, tá? Então, o form, se eu quisesse fazer e não quisesse colocar esses elementos aqui, nesse momento eu não precisaria, mas eu vou deixar com eles para vocês lembrarem que quando vocês forem trabalhar com uma linguagem de programação, que vai trabalhar recebendo essas informações aqui, é exemplo do PHP, vocês vão trabalhar com isso aqui e vocês vão colocar as páginas, por exemplo, enviado.php, então seria um exemplo, mas isso é coisa das próximas disciplinas e das próximas aulas, tudo bem? Então aqui a gente vai fazer, então, entender como a gente vai criar esse layout para que as pessoas possam ver tudo aquilo que a gente está criando. Então, ó, perceba que aqui a gente tem uma indentação, tá vendo? Então, vai seguindo essa estrutura bem clara. Então, vou fazer tudo aqui dentro. E aí, eu vou mostrar algumas coisas, alguns elementos que a gente vai começar a criar, e eu vou mostrando para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um label. Esse label, então, é aquele legenda, aquele rótulo que acompanha algum tipo de informação, geralmente ele acompanha o input. Então, label for, eu vou começar criando um de nome. Então, nome, na verdade, for igual, né, nome. E aqui eu passo o que ele vai exibir, né, do lado de fora, nome, 2 pontos, e eu fecho label, tá? Sempre nesse sentido. Então, além disso, né, isso aqui vai ser o que vai exibir antes, e se eu não quisesse colocar um label também, eu poderia colocar só nome, 2 pontos, também daria certo ser exibido na tela. Mas eu vou criando aqui com os labels, para ficar mais nesse sentido dos rótulos, e vou colocar aqui, então, os inputs. Então, existem vários tipos, né? Os atributos, lembra do type que eu coloquei para vocês na apresentação? Então, input type. Então, por exemplo, eu vou começar com o primeiro que é text. Então, input type igual a text. E aí eu vou colocar um ID, tá? Porque quando a gente for trabalhar com esse elemento para receber as informações, a gente precisa mapear ele, a gente mapeia através desse ID. E vou colocar, então, aqui, a gente sempre coloca essa barrinha aqui como se estivesse fechando, tá? Só para indicar o final. Então, eu já vou até salvar e vou rodar para vocês verem. Então, tá lá, criou nome. Criou, então, a gente fez o nosso primeiro elemento. Pô, Thalie, como que eu faço, então? Porque eu quero essa caixa de texto quebrando linha. Então, a gente usa o BR e a gente quebra a linha bem aqui. Então, a gente quebra de um para o outro. Então, supondo que eu quero outras coisas. Eu quero nome. O que mais eu quero agora? Eu vou trabalhar com alguns elementos para vocês. Então, por exemplo, nome, eu posso trabalhar, por exemplo, com data de nascimento. Então, posso colocar aqui, ó, data de nascimento. Então, aqui eu posso colocar esse aqui, data. E aqui existe um outro campo para isso, que é o date, que é o tipo date, que ele já vai criar automaticamente
Posso colocar data ou nascimento? No exemplo, eu coloquei para vocês nascimento, né? Então, vou manter igual o exemplo para ficar igualzinho. Então, nascimento, e aí, se eu for lá e rodar agora, eu já consigo ver que foi criado um campo que é no sentido de data. Então, se eu clicar nesse calendáriozinho, ele aparece para mim tá criando e colocando a data, tá vendo? Ele aparece calendário, então isso já é nativo do HTML, né? HTML5 agora, com as suas atualizações. E assim a gente vai criando. Então, eu coloquei nome, data de nascimento, posso colocar agora e-mail. Então, e o e-mail também tem um campo. Por que é importante esses types específicos, gente? Porque ele já tem algumas funcionalidades. Então, por exemplo, data, ele já criou lá no formato de data para selecionar dia, mês e ano de e-mail. Se por acaso você não digitar um endereço de e-mail correto, que tem um arroba que indica isso, ele não vai deixar enviar, ele vai falar que precisa inserir um endereço que seja válido de e-mail. Então, isso é importante também. Então, isso é bem bacana. Uma das coisas que eu vou mostrar aqui dentro deste e-mail também, que a gente pode usar o placeholder. O placeholder é como se fosse geralmente aquela dica que a gente vem no campo do que você tem que inserir. Você pode colocar isso, né? Então, insira seu e-mail. Vocês vão ver aqui agora o exemplo. Aí tá vendo que fica esse placeholder aqui no fundo. Se eu clicar em digitar e-mail, ele some. Tudo bem? Então, e se eu não colocar o arroba... Aqui não tem nada, nenhum campo de submit ainda, mas eu vou colocar para vocês agora e vocês vão ver o que eu tô querendo dizer com a importância desses campos assim. O que é esse submit? É quando a gente vai enviar, então, essa informação para uma próxima página, então, quando ela vai ser processada. Então, como eu mostrei para vocês, né? Como eu comentei que seria, por exemplo, uma página de PHP, que vai trabalhar com isso aí. Então, geralmente a gente tem um botão para enviar, né? Que é esse submit. E geralmente a gente usa um button, né, para falar que foi enviado. Então, vou criar aqui, também existe, né, a tag button, type, igual a submit, né, de enviar. Então, e aí eu posso colocar, por exemplo, qual que é, né, a minha, enviar sua mensagem. E aí eu fecho o button. Perfeito? Gente, tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô mostrando no sentido de mostrar mais prático para vocês verem quais são os resultados na tela, mas vocês podem pesquisar isso nos cursos que vocês veem, tem todos os detalhes no slide, tem materiais complementares para que vocês possam dar uma olhada também, tá? Então, não se atenham somente ao que eu tô falando, porque realmente para mim foi uma dificuldade muito grande selecionar o que eu iria trazer para vocês, dado a elevada quantidade de conteúdo que tem disponível. Então, como aqui eu tenho que selecionar o que eu vou mostrar para vocês, da carga horária e tudo mais, e uma parte básica para que todos possam entender. Então, se você quiser explorar além daquilo que eu estou tratando, por favor, pesquisem, sejam livres, utilizem todo esse tempo de vocês. Então, vou voltar aqui. Então, apareceu agora um botão, né, de enviar sua mensagem. Então, se você clicar em enviar, teoricamente ela vai ser enviada. Vocês percebem que a tela mudou aqui? É porque, ó, quando eu clico em enviar, lembra que aqui a gente colocou aqui esse action? Então, quando ele clicar em enviar, esse submit vai fazer com que ele vá para essa página. Então, nesse caso aqui, esse hashtag, ele volta para a minha página. Então, se eu clico, ele aparece aqui hashtag e volta para a página que eu tô mesmo. Mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo, nenhum desses campos aqui, eles estão como obrigatórios. Se eu clicar em enviar, teoricamente, né, tivesse tudo funcionando, ele iria enviar a mensagem. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui no e-mail, eu colocar aqui na frente, required, então ele vai fazer com que esse campo seja obrigatório. Se eu clicar aqui em enviar, ops, tem que voltar aqui, né, para a página inicial. Vou dar F5. Se eu clicar em enviar aqui, ele vai falar para preencher o campo, ele não vai deixar enviar antes de que preencha. Então, todos aqueles campos que é obrigatório, além de se você, às vezes, falar para o seu usuário, deixar bem claro lá em cima que é obrigatório, coloca esse required, porque ele não vai conseguir enviar enquanto ele não colocar. E aí, além disso, ele fala que preenche o campo, e se eu preencher o campo de forma errada, clicar em enviar, ele vai falar, inclua um arroba, tá ali, está faltando com arroba, então isso é importante, tá bom? Isso é muito importante para a gente trabalhar e fazer o melhor. Existem outras coisas interessantes que a gente pode trabalhar com os campos, então a gente já usou o campo text, a gente já text aqui, já usou de e-mail, já usou de date, submit. A gente pode trabalhar, por exemplo, com o campo de telefone também. Vocês podem usar para telefone. Então, aqui, ó, vocês podem usar telefone, que aí ele vai aceitar somente números, tá? Quando ele for trabalhar, e aí, às vezes... e aí, isso aqui é no HTML5 a gente tem isso mais claro, esse campo aqui de telefone.
E aí você pode, por exemplo, eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês podem escrever o disablet, que é deixar um campo desabilitado, tá? Então, quando você usa esse disablet, ele vai mostrar aqui na tela para vocês, tá vendo que o telefone seria possível de digitar, mas eu deixei ele disablet, porque se eu posso desabilitar um campo, então isso é uma escolha minha, eu posso usar isso, pode ser que você necessite, você pode fazer isso também, tá? Outra coisa interessante aqui do disablet, depois disso, eu vou mostrar para vocês também, por exemplo, que vocês podem fazer esse label para aceitar somente URLs. Então, posso fazer um aqui, por exemplo, que eu vou escrever webpage, e aqui eu também vou colocar, sei lá, link do LinkedIn. Então, link do LinkedIn, aí eu posso colocar aqui no type, né, input type URL, e eu vou colocar aqui o webpage também. Então, eu posso, desse jeito aqui, ele vai deixar só colocar alguma URL, tudo bem? Então, aqui, se eu colocar alguma outra coisa, ele preenche esse campo, tudo bem, vou preencher, tá ali, @gmail. Posso colocar esse aqui, se eu enviar a mensagem, ele vai falar que é para inserir uma URL, então ele vai passar bem específico que ele precisa de uma URL, tá? Então, além disso, a gente pode ir fazendo outras coisas aqui. A gente pode usar de senha também, por exemplo, se você quiser trabalhar com alguma coisa relacionada à senha, você pode colocar aqui como se fosse da senha, e aqui no type, você vai colocar o password. Então, no password, isso aqui você consegue trabalhar justamente com todas as vezes que você for usar a parte de senha, ele vai aparecer como se fosse... Ele não vai aparecer o que você digitou, tá vendo? Ele aparece os asteriscos, os pontinhos referidos à senha que você está colocando. Então, isso aqui é super legal, ajuda super a gente. Além desses de senha, você pode colocar, por exemplo, um campo que aceita várias linhas, né, de uma vez só. Então, percebe que o campo text, ele é pequeno, ele tem um limite. Aqui, ó, a gente pode delimitar o tamanho dele também, tá? Tem lá no slide falando aquele negócio de min e máximo lá. A gente consegue aumentar o tamanho dele. Mas outra coisa interessante é que a gente pode usar, mas ele vai aumentar, só que você não vai conseguir escrever muito, ele não vai crescer em relação ao text area, que é o que é utilizado justamente para isso. E aí o text area já é um pouquinho diferente. Vou criar um label aqui, mas vai ser o dele aqui. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, se fosse uma mensagem, geralmente campos de mensagem que são maiores, que pode, né, vir a ter mais informação, a gente usa desta forma. Então, mensagem aqui, e aqui, ó, não vai ser dentro do input, vai ser text, text area, ID, igual, aí a gente pode colocar, por exemplo, se for, é de mensagem, aí... E aí eu coloco aqui, por exemplo, do que eu quero, né? Por exemplo, eu deixo vazio, por exemplo, se eu não quiser, que ele vai começar o campo vazio, para que a gente possa verificar tudo isso aqui na tela. Então... aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? Que eu consigo aumentar, diminuir, maximizar, esse para quando você quer usar com várias linhas. Então, você usa o text area quando você quiser trabalhar nesse contexto. Então, o text area aceita esse tipo de informação, pensando no formulário, tá bom? Existem outras coisas também, existe, por exemplo, esse label aqui, a gente pode fazer também para arquivos, por exemplo, aí o type aqui é igual a file. Então, quando você quiser, por exemplo, pegar algum arquivo do seu computador, no sentido de um formulário para isso, que a pessoa tem que enviar um arquivo, você consegue trabalhar tudo aqui dentro. Então, é que nem um arquivo selecionado. Você clicar, ele vai aparecer aquela janela de exibição para você selecionar algum arquivo. Então, isso é muito legal. Então, aqui eu estou colocando os BR para ir quebrando a linha, mas você pode ver como que você vai alinhar. Você também pode utilizar divs, que eu ainda não comentei ainda, mas eu vou comentar na parte de CSS, que o CSS vai ser para deixar isso aqui bem bonito. Então, vai ser cenas dos próximos capítulos, tá bom? Depois que a gente já entender isso aqui, a gente vai ver como vamos deixar isso aqui mais bonitinho, tá? Deixar isso mais personalizado, passar o tchan. E aí, assim a gente vai fazendo, tá, pessoal? A gente vai criando conforme a gente deseja, a gente pode trabalhar com outros campos. Existe, por exemplo, label para cor também, que é super bacana. Vocês devem ter visto, que eu até comentei já em um dos slides, que a gente consegue trabalhar com
a coloração no HTML, geralmente a gente fala que a gente quer algo de uma cor, a gente usa o nome da cor em inglês, ou a gente pode passar o código específico, que é o código RGB, que é em hexadecimal. Você pode pesquisar código RGB, que você vai conseguir acessar e verificar qual que é esse código. E aqui existe um label só para isso. Nesse input type aqui, o input type é igual a color, que isso é muito, muito, muito legal. Então, aqui eu vou colocar cor, por exemplo, e eu posso colocar um valor aqui, ó. Você pode colocar tanto o RGB, por exemplo, eu coloquei um RGB de azul, que é o 0000FF, tudo maiúsculo. Depois vocês podem pesquisar, inclusive, sobre o RGB, sobre esse hexadecimal aqui, que é bem bacana também. Tá, então aqui cor, então posso falar, selecione sua cor preferida no label. E aí, quando eu vir aqui, tcharam, ele deixa você selecionar. Então, eu vou até apagar esse BR aqui para ficar na frente, nesse caso. Aí, tá vendo? E se eu clicar aqui em cima, olha que legal, ele deixa eu escolher a cor, então ele consegue, você vir aqui mexendo, lembra que eu mostrei, que eu comentei? Então, quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, que combinados forma esta cor. Então, isso é o RGB, então ele vai fazendo essas combinações e é muito show, então você consegue mexer aqui e aqui, isso é bem legal. Então, você consegue fazer aqui também com esse tipo, tá bom? Além disso, a gente consegue... Tô só seguindo, gente. Vocês vão ver que tem mais exemplos lá, mas eu vou colocar aqui para vocês já o documento completo, e aí eu vou só comentando para vocês e explicando, tá bom? Gente, esse aqui é o documento completo, eu já coloquei o restante das informações para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui tem, por exemplo, outras coisas como checkbox, como rádio, que vocês vão ver aqui na tela quais são as diferenças deles, e tem outros elementos que eu vou mostrar para vocês rodando aqui. Então, ó, outra coisa aqui, ó, primeira coisa, eu coloquei alguns outros, ó, link do LinkedIn, aceita só o URL, aqui o telefone tá disabled, a mensagem tá naquele estilo, o currículo tá com escolher arquivo, tem o negócio da cor. Então, aqui, ó, eu tenho uma bicicleta, a gente tem aqui no sentido de checkbox, tá bom? Eu tenho uma bicicleta, então você pode usar, selecionar um ou vários, tá? Aí a gente tem também o outro aqui no sentido que é o rádio, que você seleciona somente um, é uma resposta apenas, tá bom? Tem também esse aqui do range, que é uma escala, então você pode mexer com essa barrinha, então que é super legal também. Então, é mais ou menos sobre isso, certo? Então, de uma forma geral, são as coisas que a gente consegue trabalhar. Então, aqui, ó, nesse caso, mostrar só um exemplo aqui, por exemplo, esse read-only. O que ele faz? Ele não deixa você colocar informação, ele não fica desabilitado, mas ele não deixa com que você coloque. Também está especificado no slide. Enfim, e aí, o que eu coloquei de diferente, que vocês podem ver aqui que está mais de diferente, talvez, que tem, tipo, essa caixinha em volta da informação, certo? Tá vendo que ficou assim? Coloquei contato aqui em cima. No código, que é responsável por isso, a gente chama de field set. Então, a gente coloca um no início, abre o field set, coloca tudo dentro dele, e o field set aqui fechando, tá bom? E como que eu faço, então, para, por exemplo, aparecer aquele contato em cima do field set? Eu uso esse legend contato, tá bom? Então, vocês colocam aqui e aí fica dessa forma. E aí, vocês, aqueles campos, por exemplo, a gente clicar aqui em enviar, aqueles campos que tá como necessários de required, ele vai pedir para preencher. Outra coisa bacana aqui também é que esse autofocus aqui, ó, quer ver? Eu vou dar F5 na tela, tá vendo que o cursor já começa piscando dentro do nome? Então, isso é o autofocus, ele já começa naturalmente. Se eu tirar ele, ó, tá vendo que o cursor não fica lá dentro, eu tenho que vir aqui e clicar. Com autofocus, então, eu já faço isso automaticamente, então a pessoa já começa digitando lá dentro do campo que eu quero especificado. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quero que vocês reproduzam esse código, tentam repetir tudo, copiar, digitar o código. Eu acho que é importante vocês digitarem, ir olhando e digitando, vocês sentirem, né, todo esse dinamismo construindo um código de vocês. Para essa sessão, a gente vai ter um formulário em relação a algumas perguntas sobre esse conteúdo e o slide anterior. Só que o quê? Não vou pedir nesse momento para vocês enviarem nenhum código, tá bom? Mas, na próxima sessão, a gente vai integrar tudo isso. A parte introdutória de HTML, a parte de criação de formulários e a parte CSS, que eu vou explicar ainda, mas aí o último trabalho vai incorporar tudo isso. Então, é muito importante que vocês treinem tudo, porque vocês vão fazer um trabalho super bacana. Gente,
Grande beijo, fiquem bem e até mais. Obrigadão!